Boa noite, gente. Eu me chamo Isabela e hoje meu grupo vai falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome de Klinefelter. Falando um pouquinho sobre a definição da síndrome de Klinefelter, os pacientes que são portadores dessa síndrome possuem uma mutação cromossômica sexual, afeta homens com cromossomo X adicional. Em homens saudáveis, eles possuem 46 cromossomos, sendo eles um X e um Y. Já nessas síndromes, os pacientes afetados possuem 47 cromossomos, sendo eles 2 cromossomos X, que seriam os cromossomos femininos, e somente um cromossomo Y. Essa síndrome não é hereditária, ela afeta o desenvolvimento físico, hormonal e cognitivo do paciente, e ela pode ser identificada em qualquer fase da vida. Nessa figura ao lado, a gente colocou uma foto de um homem portador dessa síndrome para vocês conseguirem visualizar como que ela afeta o paciente. Meu nome é Mariana e eu vou falar qual é a causa genética da síndrome de Klinefelter. Então, essa síndrome é caracterizada por uma aneuploidia, que é uma mutação cromossômica numérica, resultante da presença de um ou mais cromossomos X adicionais. Aqui na figura 2, a gente tem o cariótipo mais prevalente nessa condição, do lado de lá, o anormal, que é 47XXY, que diverge do padrão masculino euploide, que é de uma pessoa sem a síndrome, que vai ser euploide 46XY. Mas o que causa essa aneuploidia? Então, a causa principal é a não disjunção, que é uma falha na separação dos cromossomos durante a divisão celular, durante a meiose mais especificamente, que é característica da formação dos gametas, tanto do pai quanto da mãe, mas é mais frequente na separação dos gametas da mãe. As características dessa doença são ginecomastia, que é o desenvolvimento de tecido mamário nos homens, e distribuição de gordura corporal no padrão feminino. Então, o corpo, ao invés de ter um formato masculino, ele acaba tendo um formato feminino. Tem a tendência à estatura mais elevada, hipogonadismo, testículos pequenos e firmes, e isso leva à baixa produção de testosterona, azospermia, que é a infertilidade, e a inteligência normal, mas com dificuldades de leitura e fala. O diagnóstico é feito através do exame de cariótipo, que revela a presença do cromossomo X extra. Em alguns casos, podem ocorrer mais cromossomos X adicionais, aumentando a complexidade da condição. Então, agora falando um pouco sobre o tratamento, a gente trouxe duas opções. A primeira é a terapia de reposição de testosterona, que é realizada principalmente durante a puberdade masculina, porque ela vai induzir o desenvolvimento apropriado das características sexuais secundárias masculinas. Também vai otimizar a massa óssea e muscular e atuar preventivamente contra a osteoporose, além de promover a regressão da ginecomastia, que em alguns casos pode até precisar de intervenção cirúrgica. O segundo tratamento que a gente trouxe é mais no âmbito da fertilidade, que apesar da azospermia ser uma característica dessa síndrome, a gente tem as técnicas de reprodução assistida que vão oferecer uma via, especificamente com a extração de espermatozoides testiculares, seguida pela injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, apesar das taxas de sucesso não serem tão boas, é uma opção viável para quem tem essa síndrome. Então, como eu já tinha falado ali no primeiro tratamento, as pessoas com essa síndrome são propensas a ter outras complicações. Então, além desse tratamento com reposição de testosterona, prevenir essas complicações, é importante também ter um acompanhamento médico que vai determinar qual o tratamento melhor para esse paciente e prevenir complicações como osteoporose, diabetes, doenças cardiovasculares. O artigo diz que homens com síndrome de Klinefelter podem achar espermatozoides por cirurgia e ter filhos. A doença não passa porque o espermatozoide usado vem das células normais do pai, então os filhos nascem com os cromossomos normais. Frequência.
É considerada a anomalia cromossômica sexual mais comum em homens, afetando aproximadamente de 500 a 660 recém-nascidos do sexo masculino. Identificação. Foi a primeira anomalia cromossômica sexual identificada em humanos. Abriu caminho para a identificação de outras aneuplodias sexuais, como a síndrome de Turner e a síndrome do triplo. A seguir está o vídeo de um relato pessoal do Sr. Marcelo, que convive com a síndrome do Klinefelter. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou de Uberaba, Minas Gerais e sou portador de síndrome de Klinefelter. E o que isso faz na minha vida? Nada de diferente. Sou uma pessoa como qualquer outra, tenho um bom emprego, graças a Deus, sou servidor público federal, sou graduado, pós-graduado, estou caminhando para a minha segunda graduação e também para o mestrado. Faço o que todas as pessoas deveriam fazer. Faço acompanhamento médico preventivo. É em função do Klinefelter? Também, pode ser. Mas o acompanhamento médico preventivo todas as pessoas deveriam fazer. O meu organismo não produz testosterona, ou se produz numa escala muito pequena, apenas por uma glândula específica, e eu preciso fazer a reposição hormonal. Outras pessoas que não têm Klinefelter também precisam fazer reposição hormonal. Então, Klinefelter não me altera em nada. Sou infértil. Acredito que a maioria das pessoas que têm Klinefelter também o são. Mas isso não me impede de adotar crianças, se for o caso, que aliás é algo moral muito bonito de ser feito. Eu convido a cada um daqueles que assistirem a esse vídeo, procurem conhecer um pouco mais sobre a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter traz ao portador um mosaicismo cromossômico. No meu caso, eu tenho um cromossomo X a mais, eu sou XXY, o que não altera nada no meu aspecto comportamental. Ainda existe muito preconceito em relação a esse tipo de síndrome, principalmente quando influencia cromossomo sexual. Mas vale bastante a pena conhecer um pouco mais a respeito e perceber que é muito mais comum do que você pode imaginar. Um grande abraço, fica aqui então o convite. Venha conhecer um pouco mais sobre os aspectos da intersexualidade, sobre os aspectos dos mosaicismos cromossômicos, sobre as questões relacionadas a esse tipo de síndrome cromossômica. Um abraço. E assim finalizamos o nosso seminário sobre a síndrome de Klinefelter. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa síndrome e espero que tenham gostado.